Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários da obra Estude Viva, dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Especificadamente, no vídeo de hoje nós estaremos discutindo o capítulo 28. E tomamos a liberdade de intitular aqui esse vídeo: Não crie doenças na hora do cansaço. Não crie doenças na hora do cansaço? Temos muita coisa a refletir aqui. Neste capítulo encontram-se as seguintes mensagens: Na hora da fadiga, de Emmanuel, e Doenças Fantasmas, do André Luiz. Além disso, os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho, capítulo 5, item 4, Causas atuais das aflições, e a pergunta de 945 do Livro dos Espíritos. Sugerimos aqui que você pause esse vídeo, faça essa leitura, as suas reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que o estudo esclarece, vamos estudar para clarear os nossos pensamentos e cada vez mais amar uns aos outros? Bom, como de costume, iniciando o nosso vídeo a respeito dos comentários do item do Evangelho. Em vídeos anteriores nós já discutimos ele, sim ou não? Lembram? Das causas atuais das aflições? Em que ele nos convida, se a gente pudesse aqui resumir aqui numa única sentença: que toda aflição, que toda dificuldade, que toda vicissitude, ela tem como causa algo interior dentro de nós. Lembram disso? Nós vimos também da importância de nós refletirmos sobre as nossas faltas e também sobre os nossos excessos, que eles ambos são criadores também de dificuldades. Quantas vezes o excesso de alguma atitude causou mal e quantas vezes a falta de algo também causou um mal. E que todos eles, a gente observa que quando nós pensamos na miséria que nós observamos no meio físico, ele nada mais, nada menos do que um reflexo da miséria que há no nosso mundo íntimo. E aí ele continua: a importância de nós fazermos então uma autoanálise, de fazermos essa verificação e consultarmos a nossa consciência e fazermos então essas perguntas. O que eu tenho feito que tem ocasionado essa situação? Se eu estou então aflito e a causa parte de algo dentro de mim, o que eu possuo então que eu posso fazer para evitar essa situação, para que eu possa remediá-la, para que eu possa realmente curá-la e não apenas um tratamento paliativo em que eu combato o sintoma e esqueço da origem desse problema. Além disso, ele fala da necessidade do trabalho como uma questão da reforma moral. A partir do momento em que nós reformamos a nossa, em que nós mudamos as nossas crenças, em que nós mudamos aquilo que nos limita, em que nós combatemos aquilo que nos falta e combatemos aquilo que nos excede, nós acharemos o equilíbrio. E achando o equilíbrio, então essas vicissitudes, essas aflições, cada vez mais elas vão diminuindo. Por isso a importância da necessidade da reforma moral e da reforma íntima como um todo. Então essa mensagem do Evangelho nos convida a refletir. Todas as situações, quando elas vêm para nos desafiar, toda aflição, melhor dizendo, ela vem para nos apontar algo de ruim que está acontecendo. Nós temos o hábito de conversar com ela e refletir o que ela tem a nos mostrar, o que ela quer que nós melhoremos. Esse é o ponto que nós devemos analisar e pensar, e a partir disso então melhorar. E aí, fazendo um gancho com essa ideia, que a pergunta de 945 nos reflete sobre uma questão do seguinte: o que pensar a respeito daqueles que se suicidam por conta de um desgosto da vida, por conta de uma situação em que eles não veem muito sentido, estão chateados, estão tristes? E os espíritos superiores falam: devemos tomar cuidado com isso. A falta de trabalho, ela ocasiona isso e faz com que a vida cada vez mais seja pesada. Olha, tanto que isso é verdade, analise. Quando um ser humano, ele não vê a possibilidade de ser útil a alguém, qual é o pensamento que se instala e acaba germinando nesse ser? Que ele é inútil, que ele não serve para nada, que a sua existência não promove nenhuma diferença. Só que esse pensamento, ele é tão banal, ele não possui bases nenhumas de reflexões mínimas, porque se a gente para e pensar, o fato de nós existirmos já promove diferença. Não, João, não concordo. Analise. Não há ninguém que é igual um ao outro fisicamente.
O fato de você existir da forma que você é, você já traz diferença ao mundo. Você não concorda? Não tem nenhuma obra, não tem nenhum ser humano que seja igual a você. E isso já é diferença. O ato de existir promove diferença. Agora imagine o ser humano que usa isso na sua potencialidade de mais obras, de mais palavras, de mais ações, de mais pensamentos. Então, o que essa mensagem, melhor dizendo, o que essa pergunta nos convida bastante a refletir é que esse suicídio causado pelo desgosto da vida, ele pode ser contrabalanceado com o trabalho. O ser humano que trabalha, que frutifica, que entrega sementes, ele se acha útil e o peso da vida diminui. Vamos lembrar da definição de felicidade. Felicidade vem do latim fertilis, que significa fertilidade. O ser humano que é realmente feliz é aquele que é fértil, é aquele que entrega sementes, é aquele que é solo bom, que amplia os horizontes, que vê o lado positivo das coisas, que amplia pensamentos, que amplia corações, que está ali constantemente querendo aprender e querendo ensinar e ser um papel atuante, ativo no sistema da vida universal. E é nesse momento em que nós devemos parar e pensar. Talvez o desgosto, a aflição que nós estamos tendo, fazer uma conexão lá com a mensagem do Evangelho, não seja talvez porque nós estamos um pouco, ou talvez demais, aí vem aquela questão do excesso, né? Acomodados, preguiçosos. E isso é um ponto muito interessante, porque a partir do momento em que nós escolhemos ficar no nosso leito e não trabalhar, a água parada cria dengue. Ela apodrece, sim ou não? Então isso convém à reflexão. A necessidade do movimento, a necessidade da dinâmica, a necessidade de sempre estarmos ali querendo construir algo de melhor, tanto para nós quanto para, e principalmente, para com o próximo. E aí vem a mensagem do Emmanuel, na hora da fadiga, que aqui eu tomo a liberdade de estender um pouquinho o título. Na hora da fadiga, na hora da preguiça, na hora da indiferença. Convém essa reflexão. Emmanuel nos convida a pensar o seguinte: na hora que a fadiga bater a tua porta, principalmente quando você for executar algumas atitudes do bem, nas palavras dele, quando o cansaço te procurar no serviço do bem, reflita, medite. E aí ele começa. Medite daqueles irmãos que precisam de nós, o mínimo que a gente dá, aqueles que aspiram às facilidades que nós temos, e não pensemos somente nas facilidades físicas, mas nas felicidades mentais, espirituais. Como assim? Você já agradeceu hoje por ter a facilidade, por ter uma mente sã, por ter a capacidade de discernir bom e ruim, por ter a capacidade de produzir boas coisas com o pensamento? Reflita, ele nos pede. Reflita sobre aqueles seres, aqueles irmãos que caíram no ateísmo, que não conseguiram entender a experiência, a necessidade das dificuldades, o porquê de passarmos dificuldades e caem em pessimismo. Pare e pense, vamos aqui juntos fazer essa ponte, essa conexão e refletir. O quão difícil é para uma pessoa viver quando ela não vê nas dificuldades meio de evolução. Já pararam para pensar sobre isso? Imagine o quão difícil é para uma pessoa viver sem ter uma referência, ou seja, o ateísmo. Imagine o quão difícil deve ser para uma pessoa quando ela, ao invés de poder analisar as situações e ver o outro ângulo, em poder ver o que a vida quer lhe ensinar, ela vê só o lado ruim, só o pessimismo. Vocês observam o peso que isso acarreta? E Emmanuel está nos puxando a nossa orelha para a gente justamente refletir sobre esse ponto. Que quando o nosso cansaço, quando a fadiga, quando a preguiça vier e bater na nossa porta, que a gente tire um momento e reflita sobre essas situações e o peso que elas podem nos ocasionar e nos acrescentar na nossa vida. Então ele comenta: reflita nos irmãos que suspiram o mínimo que você tem, tanto no mental, no espiritual quanto no físico. Medite na dor dos que não souberam entender a função educativa nas lutas terrenas e caminham de coração enrijecido na indiferença.
Isso daqui, quando eu li, é como se meu coração tivesse apertado, assim. Porque quantas vezes, falo por mim, fui indiferente por achar que a vida não queria dialogar comigo e que era tudo azar e que a vida estava numa onda de maré de azar muito grande e eu fechei meu coração. E ao fechar o meu coração ou ficar indiferente, quanta dor houve, quanta aflição, quanta angústia. E aí a gente faz a conexão lá com a mensagem do Evangelho no início desse vídeo. Grande parte, a aflição que eu passei, ela foi ocasionada porque eu fechei a porta do meu coração. Eu fechei a porta para esse diálogo. Eu fechei a porta para essa sensibilidade. É como se a água quisesse escoar e eu tivesse então fechado. E ela estava batendo na porta, assim, pá, pá, pá. Ela queria entrar e eu fechei. Entendem? Eu não permiti esse fluxo da vida. Eu não queria esse diálogo. Eu não queria essas reflexões. E ele continua: medite em dificuldades tanto físicas quanto morais. Imagine aqueles que têm uma fuga do lado espiritual e não querem refletir nada sobre isso. O quão difícil é essa situação. Tanto nos padecimentos do corpo quanto nos padecimentos da alma, né? E aí o Emmanuel finaliza a mensagem nos dois últimos parágrafos. Eu gostaria de ler aqui com vocês na íntegra, que eu achei muito pertinente. Ele diz assim: se o desânimo te ameaçar, examina se o abatimento não será o único anseio de repousar antes do tempo. E se te reconheces conscientemente dotado de energias para ser útil, não te confieis à inércia ou alimentação. O que ele está querendo nos dizer? Quando o desânimo vier, reflita. Será que não é a gente querendo ser um pouquinho orgulhoso, querer descansar antes da hora? Ou não, realmente eu preciso descansar, então descanse. Entende? Tudo há tempo. E convenhamos, não existe sono melhor, não existe descanso melhor do que aquele descanso quando o dever foi cumprido. Vocês não concordam? Passa o dia inteiro trabalhando, cumpriu todas as metas, tudo que tinha que fazer e vai descansar. Nossa! Agora vai descansar não tendo feito nada. É um dos piores descansos que tem. Na verdade, você nem descansa. E o Emmanuel finaliza a mensagem dele dizendo: quando a fadiga aparecer, recorda que alguém existe a orientar-te e fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons na construção da vida melhor. Esse alguém é Jesus, a quem aceitamos por mestre e que, certa feita, asseverou positivo à frente dos seguidores espantados por vê-la servir num dia consagrado ao descanso. Abre aspas. Jesus então disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Interessante, né? É nesse momento que nós devemos parar e refletir, principalmente nos momentos em que uma fadiga vier, em que uma preguiça vier e que uma indiferença vier. Porque a partir dessas situações pode ser que surjam as doenças fantasmas. E aqui nós fazemos a conexão com a mensagem de André Luiz. André Luiz vem nessa mensagem a nos falar da auto-obsessão. Pouco falada, difícil de ser aceita, mas coloco aqui um ponto muito necessário. Ela é extremamente comum e nós devemos tomar muito cuidado. Talvez um dos principais obsidiados que nós temos somos nós mesmos. O que ele fala sobre a ciência das doenças fantasmas? São daqueles, e ele coloca isso na mensagem dele, são daqueles indivíduos que vão para o hospital achando que eles estão doentes, ocupando leitos daqueles que realmente precisam. Sem entender que aquela doença que está passando por ele, aquele mal que está passando por ele, aquele sintoma que acarreta fisicamente a ele, não necessariamente é de uma doença verdadeira, mas é um sintoma de uma emoção bloqueada, de um pensamento ruim. Ou seja, o que ele nos convida a refletir é, primeiro, antes de tudo, quando o sintoma bater na nossa porta, convém a nós refletirmos sobre ele, fazermos uma autoanálise, para que nós não tenhamos doenças fantasmas, que são aquelas doenças que são justamente criadas por pontos em que nós não analisamos. E aí faz a conexão lá com a mensagem do Evangelho, das causas das aflições. André Luiz nos diz: os problemas afetivos
cuja solução reside em todos nós. Nós temos a solução para eles dentro de nós e nós sabemos o que nós temos que fazer. Quando autoanalisado, quando mergulhado para dentro de nós, nós sabemos a origem daquele problema e o que ocasionou. Lembra? A doutrina espírita fala muito da questão da expiação, de pagar, mas ela também fala e destaca a importância de quando chegarmos em uma situação, analisarmos ela e pensarmos o que ela veio para me ensinar. Toda expiação também é uma prova. Então, o André Luiz nos comenta: se uma dor aparece em nós, analisemos. Se surge uma depressão nervosa, examine o teor das emoções, para que nós não possamos fazer ali o desenvolvimento de uma auto-obsessão no seguinte sentido: veio uma dor, ela então nos incomoda, nos aflige, e ao invés de então fazermos uma autoanálise, nós começamos assim: ai, 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 a minha vida é muito difícil. Ou seja, algo que começou num sintoma, talvez de uma emoção não trabalhada, ela pode ampliar e realmente dar porta para uma doença real. E que no fim foi ocasionada por uma auto-obsessão, pelo pessimismo, pelo vitimismo, que também é muito comum e muito maléfico a nós. Convém a nós refletirmos para que nós, então, não sejamos auto-obsessores de nós mesmos e para que nós não sejamos criadores de doenças. O que nesse título aqui nós colocamos e convém a reflexão para finalizarmos o nosso vídeo. Não crie doenças na hora do cansaço é para a gente justamente refletirmos o seguinte: no momento em que a vida pesa, no momento em que começa a surgir aquele desgosto, talvez, pela vida, o que é comum, em que talvez o nosso padrão vibratório caia um pouquinho, o que convém a nós pararmos e refletirmos nessa situação é não piorar o que já está difícil. É não sermos auto-obsessores de nós mesmos, falarmos, ai, somos vítimas, ai, coitadinho de mim, ai, que situação difícil, ai, que eu não sei o que tem. Não, não. E refletirmos e fazermos como resolver esse problema. É praticarmos o que Emmanuel nos disse, de meditarmos, de refletirmos sobre quantas pessoas imploram pelo mínimo que a gente faz. Entendem? Quantas pessoas gostariam de ter os pensamentos que nós temos? Quantas pessoas gostariam de ter o discernimento que nós temos? Sejamos férteis, sejamos felizes e tenhamos a capacidade de entregar a essas pessoas bálsamos de luz no seu dia a dia. Assim sendo, quando o cansaço bater em nossa porta, não vamos então criar doenças. Não vamos aponderar desses sintomas. Vamos analisá-los, questionar a eles e seguir cada vez mais firmes, entendendo que tudo vem com um propósito, tudo vem para um ensinamento. Bom, esperamos que essas reflexões tenham te trago boas, novas reflexões. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.